Olá, vamos falar sobre teste de hipóteses. E o que é o teste de hipótese? É uma regra de decisão usada para aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística, ou seja, população, através de elementos amostrais. Com isso, vamos apresentar aqui alguns testes. Dentre eles, temos o teste de hipóteses com variância conhecida. Essas observações sobre esses testes são independentes e provenientes de uma distribuição normal. E a variância populacional é conhecida, que é o sigma ao quadrado. Vamos para a definição. A estatística desse teste é calculada com Z igual a X barra, que é a média da amostra, menos o Mi, que é a média populacional, sobre o desvio padrão populacional, dividido pela raiz de N, que é o tamanho da amostra. E aí a gente tem os procedimentos para o cálculo de teste de hipóteses. Primeiro passo, a gente formula as hipóteses nulas, que é o H0, que é aquilo que a gente tem, que a gente quer aceitar. E a alternativa, que é H1, né, que aí é o comprimento do nosso H0, que a gente já tem, que já é dado. O segundo, a gente escolhe o nível de significância, que varia entre 1 e 10. O nosso cálculo de estatística do teste em Z, que é a nossa tabela normal, e aí a gente tem a determinação da região crítica e depois a gente tem a tomada de decisão, através do teste. Com isso, a gente vai pôr exemplo que fala sobre a dose média de um medicamento. Um médico afirma que a dose média de Laxotan é de 50 mg, com um desvio padrão conhecido de 5 mg. Para verificar essa afirmação, uma amostra aleatória de 25 pacientes é selecionada e a dose média observada é de 48 mg. Teste a hipótese do fabricante com um nível de significância de 0,05. Primeiro a gente vai formular nossas hipóteses. Nosso H0 é a média populacional, que é o nosso Mi, que é igual a 50. Nosso H1, ou seja, é o comprimento. Se estou dizendo que é igual, a gente vai dizer que é diferente de 50. Nosso H1 é o Mi, que é diferente de 50. E aí a dose média de Lexotan, que não é de 50 mg. Daí a gente tem que a nossa estatística de teste é nosso Z igual ao X barra, que é a média da amostra, menos o nosso Mi, que é a média populacional, sobre o nosso sigma, dividido pela raiz de N. Daí agora vamos conhecer os nossos valores. O nosso X barra é o 48, que é a média amostral observada. O nosso Mi é igual a 50, que é a média populacional. O nosso sigma é igual a 5, que é o nosso desvio padrão conhecido. E o nosso N é igual a 25, que é o número de pacientes na amostra. Aí a gente substitui o valor em Z, a gente tem que Z vai ser igual a 48 menos 50, sobre raiz de 5 sobre raiz de 25. Vai ser igual a menos 2, 48 menos 50 igual a menos 2, sobre 5 dividido por 5, que vai dar igual a menos 2. Daí, a gente agora vem definir também a nossa região crítica e tomar nossa decisão. Como estamos testando se a média é diferente de 50, estamos realizando um teste bilateral para um nível de significância de alvo igual a 0,05. Os valores críticos de Z são aproximadamente de mais ou menos 1,96. Como o nosso Z observado dá igual a menos 2, que o intramódulo fica igual a 2, ele é maior que 1,96. Então, ele está fora da nossa zona crítica, né? E daí a gente aceita a nossa hipótese nula. E aí, qual é a conclusão? Que a gente diz que com o nível de significância de alfa igual a 0,05, há evidências estatísticas para afirmar que a dose média de Lexotan é de 50 mg com base na amostra de pacientes selecionada. Então, pessoal, continuando, eu vou falar sobre teste de hipótese para médias com variância desconhecida, e a gente vai estar usando aqui a tabela T de Stilnes. Então, antes de começar, eu queria dizer a vocês que hipótese estatística
é uma afirmação sobre um parâmetro da população a partir de uma amostra aleatória, ou seja, eu crio uma média populacional através de uma amostra qualquer que eu tomo, certo? E aí, agora a gente vai ver alguns procedimentos para a gente calcular esse teste de hipóteses. E aí, eu separei alguns passos que estão aí numerados. O primeiro passo é a formulação das hipóteses nula, que ela também é chamada como principal, que ela é representada por H0, e a alternativa é H1. O segundo passo que a gente toma é a escolha do nível de significância, que ele é representado por alfa. O terceiro é cálculo da estatística de teste, onde a gente vai estar encontrando o T calculado e o T crítico. E aí a determinação da região crítica, que a gente vai pegar o T crítico e aí ver se a gente pode aceitar ou rejeitar, que a gente também vê na parte da tomada de decisão. Seguindo os passos que eu tinha falado para vocês, a hipótese nula ou principal, ela é uma hipótese que é tomada como verdade, certo? Depois eu vou estar trazendo alguns exemplos aqui que vai fixar melhor esse conceito. E a hipótese alternativa, ela é uma hipótese contrária à hipótese principal. Ou seja, a gente aqui tem um exemplo que é a hipótese alternativa, onde mi pode ser diferente do mi zero, que eu tomei na hipótese principal, inicialmente. O mi pode ser maior ou menor que o mi zero também. O nível de significância, que ele também ele pode ser tomado como nível de erro, ele é utilizado, geralmente a gente usa uma quantidade igual a 5%, ou 0,05, certo? E o cálculo da estatística do teste que a gente toma aqui, o T cálculo, é o x barra menos o mi sobre o sigma sobre a raiz de n, certo? E aqui a gente também tem que a distribuição normal, a gente, no caso de T de student, né? Onde N é maior que 30, a gente toma esse T calculado como Z, certo? E o N, quando é menor que 30, a gente toma o teste de T de student. Para a gente determinar a região crítica, a gente vai estar usando a tabelinha do T de student, onde a gente vai também encontrar o T crítico, certo? E aí a tomada de decisão, como eu tinha falado para vocês, onde a gente vai saber se a gente rejeita o H0 ou não, a gente vai estar comparando esses Mi, certo? E aí a gente pega a hipótese alternativa, onde Mi é diferente de zero, e a gente rejeita ela se o módulo de T calculado for maior que o T crítico, certo? E aí a gente vai usar essa definição, onde alfa sobre 2 é N menos 1, certo? E aí, quando o Mi for maior que zero, a gente só rejeita o H0 se o T de cálculo for maior que o T crítico. E no caso onde Mi for menor que M0, a gente usa que T calculado é menor se a gente vai negar, no caso, se o T calculado for menor que o T crítico. Agora a gente vai ver um exemplo para fixar melhor os conceitos que a gente viu antes, certo? E aqui o exemplo diz que os registros dos últimos semestres em estatística atestam para alunos admitidos uma nota média de 115, para testar a hipótese de que a média de uma nova turma é a mesma das turmas anteriores, retirou-se ao acaso uma amostra de 20 notas. E aí a gente obteve uma média de 118 e um desvio padrão de 20. Aqui a gente vai tomar o nível de significância como 5%, como a gente geralmente utiliza, certo? E aqui, não sei se a gente vai, vocês podem notar que o Mi, ele é igual a 115, a amostra, no caso, é igual a 20, o X barra 118, que seria a média populacional, o S igual a 20 e o nível de significância de 5%, certo? E aqui eu vou só substituir naquela definição que a gente viu antes para calcular o T calculado, e aí a gente obtém que o T calculado aqui é igual a 0,67. Aí, sendo o Mi0 diferente de Mi1, e usando a tabela de T-student, ou seja, a gente vai comparar, como a gente tinha visto antes, a gente vai ter que o T crítico é igual a 2,093. A partir da tomada de decisão, a gente tem que a gente pode aceitar o H0
certo? Porque o módulo de T calculado é menor que o T crítico. Continuando, a gente agora vai para o teste de hipótese de proporção. Esse teste é calculado com o nosso P-chapéu, onde nosso Z é o P-chapéuzinho, que é a nossa proporção amostral, menos o P, que é o nosso P da proporção populacional, sobre raiz de o P vezes 1 menos P sobre N, onde N é o tamanho da nossa amostra. Tá? E aí a gente segue novamente os 5 passos, né? A gente formula as hipóteses nula e alternativa, escolhe o nível de significância alfa, calcula a estatística do teste G, porque é de distribuição normal, esse teste de hipótese. E a gente tem a determinação da região crítica, né? E depois a gente tem a tomada de decisão. E aí a gente agora vai para um exemplo. Suponha que queremos testar se a proporção de carros defeituosos produzidos por uma fábrica é igual à proporção afirmada pela fábrica, que é de 5%. Coletamos uma amostra de 80 carros e encontramos que 7 deles estavam defeituosos. Então, vamos testar a hipótese, né? A hipótese seria de H0, que aí é nosso P, que é igual a 0,05. E aí, a gente tem que a nossa hipótese alternativa é o P diferente de 0,05, porque está dizendo que as única porcentagem de apresentar defeito é de 5%. Então, a gente tem igual. Mas aí, se a gente quer complementar ela, a gente vai dizer que é diferente. E aí, a gente vai usar aqui o nível de significância de alfa igual a 0,02, tá bem? E aí, a gente vem para o cálculo da amostra. O nosso Pzinho, né, o nosso P com chapéuzinho, que é a nossa proporção amostral, é igual a 7 sobre 80, que vai dar igual a 0,0875. O nosso cálculo da estatística do teste G vai ser Z igual a 0,0875 menos 0,05 sobre raiz de 0,05 vezes 1 menos 0,05 sobre 80. Daí o nosso Z vai ser igual a 0,0375 sobre raiz de 0,05 vezes 0,95 dividido por 80. Então, nosso Z aproximadamente aí é 1,416. Para o nível de significância de alfa igual a 0,02, o valor crítico de Z é de aproximadamente 2,05 para um teste bilateral. Como o Z é igual a 1,416, não está dentro da região crítica, né? Portanto, como o Z não está dentro da região crítica, a gente aceita a hipótese nula. Ou seja, a gente aceita que a proporção de carro defeituoso produzido por essa fábrica varia ali em torno de 5%. Bom dia, dando continuidade aos vídeos, vamos falar um pouco sobre testes de hipóteses para diferenças de médias. Vamos começar falando para o teste de hipóteses de diferenças de médias para variáveis independentes. Bom, nós temos que começar com algumas suposições. As amostras são aleatórias e independentes. As populações são subjacentes. As populações subjacentes, no caso, seguem uma distribuição normal. Ou as amostras são grandes o suficiente para dar uma distribuição normal. E temos que supor também que as variáveis são iguais, ou seja, para testes paramétricos específicos. A definição da estatística para o teste das hipóteses é a seguinte, para variáveis independentes, é o seguinte. Vamos utilizar a estatística de T_student, que fala que T é igual à diferença entre as médias, x1 e x2, menos x2, dividido pela raiz quadrada de S1 ao quadrado, dividido por N, mais S2 ao quadrado, dividido por N2, onde x1 e x2 são as médias amostrais, S1 ao quadrado e S2 ao quadrado são as variâncias amostrais,
E N1 e N2 são os tamanhos das amostras. Bom, um procedimento para esse cálculo é o seguinte: a gente vai seguir os seguintes passos. A formulação das hipóteses nula e alternativa, a escolha do nível de significância, o cálculo para a estatística do teste, a determinação da região crítica e a tomada de decisão, que é a parte final. Bom, vamos seguir para um exemplo. O exemplo tem a ver com o curso de matemática. Suponha que queremos testar se a média das notas dos alunos de cálculo 1 é diferente da média das notas dos alunos de álgebra linear. As hipóteses seriam: a primeira hipótese, que as médias são iguais, e a segunda hipótese, são diferentes. E aí vamos continuar. Vamos supor que coletamos amostras de 30 alunos de cada curso e calculamos as médias amostrais e os desvios padrões. Usando um nível de significância de 0,05, podemos realizar o teste das hipóteses para determinar se há uma diferença significativa nas médias. Vejamos. Para o cálculo 1, nós temos que a média amostral é de 7,8, que o desvio padrão amostral é de 1,2 e que o tamanho da amostra é 30, que é o total de alunos. E para a álgebra linear, temos média amostral 7, desvio padrão amostral 1,5 e tamanho da amostra 30. Vamos aplicar todos esses dados àquela fórmula que vimos no começo, que fica 7,8 menos 7, dividido pela raiz quadrada de 1,5 quadrado sobre 30, mais 1,2 ao quadrado sobre 30, mais 1,5 ao quadrado sobre 30. Isso dá aproximadamente 2,283. E a determinação da região crítica para um nível de significância de 0,05, nós temos que N1 é igual a N2, que é o tamanho das amostras, que é igual a 30, e o valor crítico, o DF, é igual a 58. E isso dá aproximadamente, pela tabela de T-Student, 2.000, usando as tabelas de distribuição de T-Student. E a tomada de decisão, que é a etapa final. Como T é igual a 2.283, está fora da região crítica, ou porque 2.283 é maior do que 2.000, nós rejeitamos a hipótese nula. Portanto, concluímos que há uma diferença significativa entre as médias da nota de cálculo 1 e de álgebra linear. Bom, vamos agora para amostras ou variáveis pareadas. Isso daqui, as suposições são as seguintes. As diferenças entre os pares de observações são independentes e as diferenças seguem uma distribuição normal, ou as amostras são grandes o suficientes para usar a distribuição normal. Para calcular a estatística para o teste de hipóteses de variáveis pareadas, nós utilizamos o seguinte: T é igual a D, que no caso é a média das diferenças, dividido por SD sobre raiz de N, onde D é a média das diferenças, SD é o desvio padrão das diferenças e N é o número de pares de observações. Bom, os passos para calcular o teste de hipóteses são os seguintes: formulação das hipóteses nula e alternativa. 2. Escolha do nível de significância. 3. Cálculo da estatística de teste. 4. Determinação da região crítica. E 5. A tomada de decisão. Vamos para um exemplo de aplicação dessa estatística. Suponha que queremos testar se um novo método de ensino de matemática é mais eficaz do que o método tradicional. Para isso, coletamos nota de 20 alunos antes e depois de aplicar o novo método. As hipóteses seriam a média das diferenças igual a zero e as médias de diferenças maior que zero. E vamos utilizar um nível de significância de 0,05. Bom, aqui nós temos já os dados do exemplo. Os alunos de 1 a 20, no caso, as diferenças entre os métodos, nas notas entre os métodos. Aqui a gente tem as diferenças das médias de 1 a 20.
dos alunos 1 a 20, no caso. Para calcular a estatística desse teste, primeiro encontramos a média e o desvio padrão. A média, nós vamos ver, depois de aplicar na fórmula de média, que é 1,15, e o desvio padrão, depois de aplicar na fórmula de desvio padrão, vai ser aproximadamente 1,43. E nós, quando aplicamos estes dados naquela fórmula que vimos lá no começo, para descobrir, nós temos que 1,15 dividido por 1,43 sobre raiz de 20 vai dar aproximadamente 3,59. A determinação da região crítica para o nível de significância de 0,05 e n igual a 20, o valor crítico com DF igual a 19 é aproximadamente 1,7291, usando as tabelas de distribuição T de student. E a tomada de decisão, como T é igual a 3,59, isso está além da região crítica. Portanto, nós rejeitamos a hipótese nula e concluímos que há evidências estatísticas para suportar a hipótese alternativa, indicando que o novo método de ensino é, de fato, mais eficaz. Com isso, terminamos a parte de teste de hipóteses de diferenças de médias para variáveis, tanto independentes como pareadas. Agora a gente vai estar vendo o teste de hipóteses para variância e desvio padrão, e aqui a gente vai estar usando a tabela aqui quadrada. O teste de variância, a gente tem que, dada uma significância alfa, tomamos a decisão de rejeitar ou não uma hipótese nula, que também é conhecida como principal, se ela for representada por sigma ao quadrado igual a sigma zero ao quadrado, certo? E aqui a estatística do teste, a gente tem que x ao quadrado calculado é igual a n menos 1 vezes s ao quadrado sobre esse sigma zero ao quadrado. Então, pessoal, de forma semelhante à tabela de t-distância, a gente agora vai tá fazendo uma tomada de decisão comparando a hipótese nula com a hipótese alternativa, certo? E aí a gente vai olhar se o sigma ao quadrado for diferente do sigma zero ao quadrado, a gente vai rejeitar se o x ao quadrado calculado for menor que o x 1 menos alfa sobre 2 elevado ao quadrado for maior do que x calculado ao quadrado. Mesma forma, se o sigma ao quadrado for maior que o sigma zero ao quadrado, a gente vai rejeitar eles se o x calculado ao quadrado for maior que o x alfa ao quadrado. E se o sigma ao quadrado for menor que o sigma 0,2 elevado ao quadrado, no caso, a gente vai rejeitar ele se o x calculado elevado ao quadrado for menor que o x 1 menos alfa elevado ao quadrado. E aqui a gente tem um grau de liberdade igual a n menos 1, certo? E agora eu vou trazer um exemplo para vocês, para fixar os conceitos já vistos, certo? E aí, ó, em uma turma de matemática, estima-se um desvio padrão de 0,7 nas notas. Uma amostra das notas foram retiradas. Aí 2,1, 3,2, 1,5, 3,4 e 2,2. Ao nível de significância de 5%, a variância de notas é diferente do que é anunciado pela turma. E aí a gente tem como hipótese nula o sigma 1 ao quadrado igual a 0,7 ao quadrado e a hipótese alternativa sigma 1 elevado ao quadrado diferente do 0,7 ao quadrado. Então, gente, agora a gente vai estar fazendo a estatística do teste, certo? Para a gente encontrar essa média populacional, a gente vai tirar a média dessas notas, e aí a gente tem que 2,1 mais 3,1 mais 1,5 mais 3,4 mais 2,2 dividido pela quantidade, que é 5, vai dar igual a 2,46. Isso aqui, 2,1, 3, todos elevado ao quadrado. Aí agora a gente vai pegar a diferença do 5 vezes o x ao quadrado, que é 2,4, a média que a gente encontrou, 2,46 elevado ao quadrado, e isso sobre 4, e aí vai dar esse valor aí, 0,603. Agora, para a gente encontrar o x ao quadrado calculado, a gente tem essa definição aí, que é n menos 1 vezes o S2, S elevado ao quadrado, sobre o sigma zero ao quadrado.
Agora a gente multiplica o 4 vezes o s ao quadrado que a gente encontrou sobre o sigma, que é 0,7 ao quadrado. Agora a gente voltando, a gente tem que tudo isso dá igual a 4,922. Para a gente encontrar a região crítica, agora a gente vai tomar aquela definiçãozinha, o grau de liberdade que a gente tem, N menos 1, e a gente tem, ó, 5 menos 1 igual a 4 o grau de liberdade, e agora a gente vai lá para a tabelinha. A gente vai contar o grau de liberdade de 4, e agora a gente vai encontrar o 0,025, e a gente vai encontrar o 11,1433. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para 0,95. E vai encontrar 0,4844. Colocando no gráfico, a gente tem esse esteio crítico, né? Tanto para o lado direito quanto para o esquerdo.